Olha, eu vivia pescando, vivia na pesca, é que me ajudava, eu, minha família, todo mundo ajudando. Agora ver esse dano aí, atrapalhou nós tudo. A gente está esbarrado com isso. Essa tragédia trata-se do maior crime ambiental da história da mineração no planeta, que trouxe males não só ambientais, mas sociais, econômicos, para todas as comunidades que vêm de Mariana, em Minas Gerais, passando pelo Espírito Santo e atingindo até a costa brasileira. Essas comunidades, em momento algum, elas foram comunicadas, avisadas do risco e do perigo que elas estavam correndo todos os dias até aquele dia. Todo o processo de ruptura de barragem, ele ocorre em uma evolução de fatores desfavoráveis que necessitam sempre atenção e correção. No caso do Fundão, tinham relatórios que mostravam os riscos de uma evolução desfavorável da segurança da barragem e esses riscos não foram mitigados adequadamente. Essa barragem feita com o próprio rejeito, ela não tem segurança. E para quem esteve aqui no dia 5 de novembro, viu o caos que foi, o desespero que foi, a agonia que foi de todos os moradores vendo as suas casas sendo levadas pela lama, né? E sem saberem ao certo o que estava acontecendo. Tem havido bastante mortes, né? 19 mortos, mas poderia ter sido muito mais se não fossem pessoas que tiveram a iniciativa de salvar outras pessoas lá em Bento Rodrigues. People lost loved ones, people have suffered psychological injuries, people have lost their livelihoods in a way which is never going to be able to be recovered. The environment has been damaged in a way which means that it's going to be permanently changed. As empresas não investem em segurança como elas deveriam investir. Elas fazem economia em segurança. No caso do desastre de Mariana, a investigação mostrou isso. Aumentar a produtividade em cima de uma barragem já doente, que já dava sinais há muitos anos de que não era saudável, não conseguiria, tinha problemas de drenagem há muitos anos. O licenciamento ambiental como um grande instrumento de prevenção de danos que deveria ser utilizado pelo Estado para proteção da sociedade, no caso da barragem de Fundão, foi uma grande colcha de retalhos, como se a Samarco tivesse um cheque em branco. Em que a empresa faz praticamente o que ela bem entende e o poder público não tem, ou não quer, ou não está aparelhado para exercer o seu papel de fiscalização. Então a Samarco, ela tinha as suas empresas de auditoria que ela mesma contratava e somente informava aos órgãos ambientais que as auditorias tinham sido feitas. Os órgãos ambientais, tanto do Estado quanto federais, praticamente eram inexistentes. Eles acontecem porque basicamente as empresas aqui, elas têm grande poder econômico e capturam o poder político. Eu acredito que é ganância, um lucro acima da segurança, como foi comprovado na investigação. Barragem de rejeito, ela é uma estrutura que nunca será segura. Ela está segura. É preciso que o monitoramento de uma barragem seja contínuo. A legislação brasileira para barragem de mineração e para mineração de uma maneira geral é cheia de lacunas. Então, por exemplo, no caso da tragédia de Mariana,
Naquela época, não era obrigado ter sirene de alerta para o caso de uma emergência numa empresa de mineração. Então, a Samarco não tinha sirene para avisar os trabalhadores e os povoados em volta. They act with impunity in Brazil, they act with impunity in Colombia and in Chile. We've seen other mining companies around the world, in Africa and in parts of Asia, who feel that they're able to treat local communities and countries in the developing world in a very different way to that of Australia or the UK. Os legisladores de Minas Gerais, 80% deles, dos legisladores, na época do desastre de Mariana, tinham recebido doações para as suas campanhas eleitorais de empresas de mineração. E a gente sabe que não existe almoço grátis. From my perspective, part of what they have to do is to act in Brazil in the same way as they would act in Australia or that they would act in England. A mineração, a atividade industrial, precisa ser exercida com responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Isso não pode ser um slogan apenas, isso não pode ser só o marketing das empresas. I asked myself the question, what would have happened if this had happened here in the United Kingdom? There is no way that the British government or the English courts would have allowed 4 years to pass and for only slightly more than 1% of people to have been properly compensated. A empresa não pode matar pessoas, não pode matar o meio ambiente, não pode poluir os rios, né? Não pode acabar com a vegetação. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro?